Vida Longa CBN. Olha, não são apenas tremores e problemas de equilíbrio. Nós vamos conversar agora com o médico neurologista, doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Lille, na França, sobre Parkinson. Tremores, problemas de equilíbrio e o que mais a gente precisa de entender sobre a doença. Doutor Renan, seja muito bem-vindo ao nosso CBN Vitória e ao Vida Longa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com você e com os ouvintes da CBN Vitória. Doutor Renan, quando a gente fala de vida longa, né, a gente quer viver muito e com qualidade de vida. No meio do caminho, podem surgir algumas coisas, né, algumas doenças que possam comprometer a nossa buscada qualidade de vida. E entre elas é o Parkinson. Com certeza. A idade, o envelhecimento é o principal fator de risco aí para essa doença, que pode aí acontecer em pessoas, eventualmente pode até acontecer em pessoas mais jovens, aí na faixa dos 40, 50 anos, mas indiscutivelmente ela é muito mais prevalente após os 60 anos de idade e proporcionalmente ao envelhecimento, a incidência e prevalência da doença de Parkinson também aumentam. Então, sem dúvida nenhuma, é uma condição bastante ligada aí a essa questão da longevidade, e quanto mais longevidade nós tivermos, quanto maior a expectativa de vida da população, evidentemente que são esperados aí mais casos identificados de doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença neurológica. É uma doença neurológica que afeta várias áreas do sistema nervoso central e que tem, então, no seu núcleo principal de sintomas, os chamados sintomas motores. Isso porque as áreas mais afetadas são alguns circuitos neurológicos que estão intimamente ligados aí à motricidade. Então, quando nós pensamos em Parkinson, isso na população em geral, né, essa ideia que as pessoas têm, as pessoas pensam no tremor, as pessoas pensam naquele andar característico, naquela marcha mais lenta, com passos mais curtos, com o tronco mais inclinado para frente. E também nós identificamos aí uma rigidez maior, uma lentidão maior, né, que nós chamamos de bradicinesia, que é a lentidão na execução dos movimentos. Agora, além desses sintomas motores, existem sintomas não motores também. Então, além desses circuitos ligados aí à motricidade, aos movimentos, outros circuitos neurológicos também são afetados, e por isso que na doença de Parkinson nós podemos ter sintomas neuropsiquiátricos, né, como, por exemplo, alterações de humor, um aumento da prevalência de ansiedade, alucinações, alterações cognitivas, mas também podemos ter outros circuitos afetados que comprometem, por exemplo, a capacidade da pessoa manter o fluxo sanguíneo cerebral quando ela se levanta, né? Então, nós chamamos isso de hipotensão postural, quando o indivíduo se levanta, então cai o fluxo de sangue para o cérebro, a pessoa pode desmaiar. Há um aumento maior de sintomas como fadiga, constipação, de forma que são vários circuitos aí do sistema nervoso central que estão envolvidos, e na medida em que esses circuitos são comprometidos, nós temos o surgimento aí dos sintomas motores, os clássicos e mais conhecidos, e também dos sintomas não motores, que são menos conhecidos da população, mas que na prática neurológica são bastante também observados e nós já identificamos há bastante tempo. Esses sintomas não motores, eles começam a se manifestar anos antes dos sintomas motores? Exatamente. Inclusive, nós temos aí uma tríade, né? Ou seja, três sintomas que nós podemos chamar aí de
sintomas prodrômicos. E o que é o pródromo? Pródromo são aqueles sintomas que antecedem, né, a instalação da doença propriamente dita. Então, um exemplo de pródromo, uma pessoa que vai ter um quadro gripal, ela sente aquele mal-estar antes, então aquilo é o aviso que os sintomas principais vão chegar. Na doença de Parkinson, nós temos aí três situações. Primeiro, a alteração do olfato. Então, curiosamente, essa é a primeira manifestação aí prodrômica, né, pródromo, né, da doença que nós podemos ter. Um outro sintoma é a constipação. Então, esse é um sintoma bem inespecífico, várias doenças podem apresentar, mas dentre os circuitos que são comprometidos na doença de Parkinson também, a inervação do tubo digestivo também fica alterada. Então, com isso, o intestino se movimenta menos e a pessoa pode apresentar constipação. E um terceiro sintoma prodrômico é um tipo de distúrbio de sono bastante característico, que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM, e assim, trocando em miúdos, né, procurando explicar mais claramente o que é isso, é uma situação na qual a pessoa, quando dorme, principalmente quando ela sonha, ela não fica flácida, né? Os músculos, eles executam aquelas ações que estão acontecendo no sonho. Então, isso vai ser visto pela pessoa que convive aí com o paciente como um sono agitado. Ah, então ele começa, ou ela começa a dar socos aí no meio da noite, começa a gritar. Então, isso pode ser o distúrbio comportamental do sono REM, que também é um sintoma prodrômico. Então, veja bem, antes mesmo do tremor, da rigidez, da lentidão, nós podemos ter essas três alterações: diminuição do olfato, constipação e essa alteração bem específica, né, do sono, que se chama transtorno comportamental do sono REM. Olha, com tantos sintomas, doutor Renan, como é que se fecha um diagnóstico? Soma Pois é, o tudo? diagnóstico é exatamente. Então, assim, na verdade, nessa fase prodrômica, a gente ainda não tem um marcador ou um exame que indique o diagnóstico. Então, eu, por exemplo, se eu pensar, eu quero fazer um exame para saber se eu vou ter doença de Parkinson. Então, ainda não existe esse exame. E quando começam os sintomas prodrômicos, a gente ainda não faz o diagnóstico. O que acontece é que a gente sabe que eles existem porque naquelas pessoas que são diagnosticadas, quando a gente faz um retrospectivo, a gente vai ver que isso aconteceu. O diagnóstico ele ainda é baseado no quadro clínico. Então, o principal recurso diagnóstico que existe é o exame neurológico feito pelo neurologista, que vai avaliar o tipo de tremor, que vai avaliar se existe uma rigidez, se existe uma instabilidade postural, ou seja, uma tendência maior a quedas, a pessoa tem dificuldade em manter a estabilidade quando está de pé, e aquela lentidão, né, tanto do ponto de vista motor quanto do ponto de vista psíquico. Nós temos exames, como alguns exames de ressonância e alguns tipos específicos de cintilografia cerebral que ajudam a confirmar o diagnóstico. Mas o diagnóstico ele é afirmado realmente quando a gente tem os sintomas e ele é muito mais baseado nos sintomas motores. Então, os sintomas não motores, eles existem, são prevalentes, estão sempre presentes nos pacientes com doença de Parkinson, mas para fechar o diagnóstico, digamos assim, o neurologista leva em conta, sobretudo, os sintomas motores da doença.
No Vida Longa deste sábado, eu estou conversando com o médico neurologista Renan Domingues e a gente está tratando aqui do assunto Parkinson, sintomas. Eu sigo agora, doutor Renan, para a fase de tratamento. Após a identificação da doença, como é que segue o tratamento? Ele é uma doença que é progressiva ou hoje a medicina consegue estacioná-la? Infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento que consiga estacionar a doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa. E como acontece com várias outras doenças degenerativas do sistema nervoso, doenças neurodegenerativas, existe então o acúmulo de algumas proteínas tóxicas dentro do cérebro, e essas proteínas acabam por desencadear a lesão e destruição de determinadas células, de determinados circuitos cerebrais. E como é que eu faço, então, para interromper o acúmulo dessas proteínas? Então, esse é o tratamento que nós ainda não temos. O que nós temos é um tratamento sintomático que é bastante eficaz. Que tratamento sintomático é esse? Com medicamentos. Então, o que que os medicamentos fazem? Eles tentam repor aquelas substâncias, aqueles neurotransmissores que deixam de ser produzidos quando as células, os neurônios, né, eles morrem. Então, existe comprometimento, por exemplo, de algumas vias que produzem o neurotransmissor dopamina. Então, nós, no tratamento, buscamos usar remédios que aumentem a quantidade de dopamina no sistema nervoso central. Então, a primeira linha de tratamento é medicamentosa. Agora, a reabilitação também é fundamental. Então, todos os pacientes com doença de Parkinson, eles precisam também ter um acompanhamento com fisioterapia, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional e o acompanhamento amplo, né, nessas diferentes modalidades de reabilitação, que podem inclusive incluir outras, como terapia ocupacional, etc., de fato faz muita diferença. Então, a evolução dos pacientes é, sem dúvida nenhuma, muito melhor quando o tratamento medicamentoso e a reabilitação são feitos adequadamente. E, por último, existe uma linha de tratamento que não é nova, mas que evoluiu muito nos últimos anos, que é a cirurgia para o tratamento da doença de Parkinson. Olha, isso é novo. E isso, assim, a grande novidade, né, assim, nós já temos aí técnicas cirúrgicas para Parkinson há mais de 50 anos, mas a grande novidade qual que é? É a evolução tecnológica dessas cirurgias. Então, a cirurgia para a doença de Parkinson é uma cirurgia que se baseia na instalação de um marca-passo. Então, é feita a introdução de um eletrodo dentro do cérebro do paciente, que fica ligado ao marca-passo, e esse marca-passo, ele, então, emite, né, correntes elétricas e ajuda a estabilizar aqueles circuitos que estão comprometidos por conta da doença. Então, é importante destacar que houve um grande avanço nas tecnologias desses marca-passos, né, que nós chamamos de DBS, e, sem dúvida nenhuma, essa é uma nova perspectiva. A cirurgia cura a doença? Não, a cirurgia não cura a doença. Então, para que ela serve? Quando que ela é indicada? Quando o medicamento ele já não está mais exercendo aquele efeito tão potente que exercia no início do tratamento. Então, é para esses casos que a cirurgia pode estar indicada. Doutor Renan, existem formas de prevenção ao Parkinson? Sim, existem formas de prevenção e existem também fatores de risco para a doença, né? Então, aqui
uma notícia boa, né, para as pessoas que fazem atividade física. Há estudos aí bem conduzidos mostrando uma redução de risco de cerca de 30% da doença para pessoas que fazem atividades físicas regulares. Além disso, o uso, né, de certos medicamentos, como, por exemplo, o controle adequado, né, de colesterol com medicamentos, também há estudos aí mostrando uma prevenção. E outra forma de prevenção é evitando os chamados fatores de risco para a doença. E para citar alguns desses fatores de risco, então nós temos uma série de pesticidas, né, usados aí na agricultura, cuja exposição aos mesmos, né, aumenta o risco de desenvolvimento da doença. Exposição a produtos industriais, né, contendo elementos aí como cobre, manganês. Então, a exposição excessiva a produtos usados aí na indústria química também pode representar um aumento de risco. E também uma dieta aí que aumenta o risco, né? Então, por exemplo, o consumo excessivo de derivados de leite, uma dieta pobre, né, em vitamina D ou baixa exposição à luz solar. Então, esses são alguns fatores que aumentam o risco da doença e, evidentemente, a gente evitando reduz o risco de desenvolver a doença de Parkinson. Então, existe prevenção, claro que nenhuma dessas estratégias, seja de prevenção ou de evitar fatores de risco, é 100% eficaz. Mas, sem dúvida nenhuma, se nós adotamos, sobretudo, prática regular aí de atividade física, nós teríamos aí um risco menor de desenvolver a doença e, uma vez desenvolvendo, ela tende a ocorrer mais tardiamente. Doutor Renan, para finalizar, esse processo que é degenerativo, que é crônico, é progressivo, ele atinge também os órgãos vitais? Esse processo ele pode atingir órgãos vitais, então a circulação, tá? Nós falamos, né, da hipotensão postural. Então esse tipo de comprometimento ele pode existir. A pessoa tem dificuldade então de manter a pressão arterial quando levanta e tem então uma hipotensão postural. É possível também ter o comprometimento de, por exemplo, vias urinárias, né, alteração do fluxo urinário. Agora, o grande risco da doença não são necessariamente os sintomas ligados ao comprometimento neurológico, mas são as consequências advindas dos sintomas da doença. Então, a restrição da mobilidade, a gente sabe que isso está associado a uma série de agravos, aumento de risco de infecções, aumento de risco de quedas, aumento do risco de fraturas. E então, o grande problema que que pode, né, representar então um risco à sobrevida do paciente está muito mais ligada às condições oriundas então dos sintomas neurológicos. Sem falar, claro, né, que normalmente nós estamos falando de pacientes idosos que já têm diversas outras comorbidades e que já têm diversos outros riscos aí relacionados ao sistema cardiovascular, pulmonar. Portanto, se nós pensarmos, a doença de Parkinson é uma doença que, sobretudo, compromete a qualidade de vida por conta da restrição da mobilidade e também dos sintomas não motores, mas também pode estar associada a uma redução da sobrevida na medida em que ela predispõe complicações outras, principalmente em função da restrição da mobilidade. Então, como que a gente faz para reduzir isso? Tratamento adequado.
Então, se a gente faz o tratamento medicamentoso adequado, uma reabilitação bastante efetiva e ampla, com várias modalidades de reabilitação, indica a cirurgia no momento certo, que normalmente é lá por volta aí de 4, 5 anos depois do início dos sintomas, sem dúvida nenhuma, a gente tende a melhorar não só a qualidade de vida, mas também aumentar a sobrevida desses pacientes. Doutor Renan, sempre muito bom conversar contigo e ouvir as suas orientações. Muito obrigada pela parceria, pela entrevista neste sábado aqui no Vida Longa. Eu que agradeço, Fernanda, é sempre um prazer enorme aí conversar com você, com os seus ouvintes, sempre à disposição, e um grande abraço aí para todo mundo. Grande abraço para você também. Eu conversei com o médico Renan Domingues, neurologista, doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Lille, na França, coordena também o setor de neurologia do Hospital Samaritano Paulista.